Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Estamos aqui diretamente da fábrica da Horsch do Brasil, aqui em Curitiba, para gravar esse episódio. E antes da gente iniciar o episódio de hoje, gostaria de convidar a todos vocês a nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Todo dia tá saindo conteúdo do que a gente tá produzindo aqui, dos episódios inteiros. Obviamente, ouça o episódio inteiro, que eu tenho certeza que tu vai estar aprendendo com grandes pessoas aí do agronegócio, vai estar contribuindo muito aí pra tua caminhada, pro teu dia a dia. E obviamente indique para algum amigo, para algum colega, para que esse conteúdo possa chegar cada vez em mais pessoas. Apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani, estou novamente aqui com Júlio Bravo, da Agro Bravo, aí para ajudar nesse episódio. Como é que tá, Júlio? Bom, cara, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês, ainda mais na frente de um grande amigo como o Rodrigo. Muito bem, e o Rodrigo, voltando pro podcast, pro Agro Ideas, a gente gravou aquela primeira vez lá na AgriShow, que inclusive foi um episódio que teve uma boa repercussão, né? Alguns cortes aí que viralizaram da conversa nossa. Seja muito bem-vindo novamente ao Agro Ideas, Rodrigo. Obrigado, Eduardo, obrigado, Júlio, pelo convite. Com certeza vai ser mais um episódio descontraído e de muita verdade. Boa. Aquela vez a gente conversou mais a respeito da vida do Rodrigo, né? O Rodrigo Duck, que ele é diretor da Horsch do Brasil, uma das empresas mais inovadoras em mecanização agrícola no mundo. Tem uma trajetória sólida no agronegócio. Ele vive de perto, conectando tecnologia, gestão e produtividade. E no episódio passado a gente falou um pouco sobre a Horsch, né? Inclusive um dos cortes que viralizou foi falando sobre o que vocês fazem aqui dentro, mas hoje a ideia é entender um pouco mais a respeito do mercado também, né? Entender mais como é que a Horsch está se posicionando em tudo isso que a gente está vivendo hoje. E aí, aproveitando também para saber um pouquinho como é que a Horsch é uma empresa de origem europeia, tem os mercados europeus também. O que tu sabe de lá que pode compartilhar conosco? Então eu queria que tu fizesse paralelo, muito em função esses momentos de guerra que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês tinham uma unidade, inclusive, na Ucrânia, que acabou fechando, está parado, está funcionando. Puder compartilhar um pouquinho desse momento de mercado mundo e Brasil para você. A gente compartilha contigo aí informações do que a gente está vivendo aí com essa guerra de tarifas. Negócio vai atrapalhar, não vai atrapalhar? Vocês têm muita coisa importada, enfim. Compartilha um pouco conosco assim, a tua visão sobre tudo isso que está acontecendo aí. E provavelmente os teus gestores alemães trazem muita informação para você de lá, né? Claro, sem dúvida. Tem duas situações importantes. Uma é a troca com os alemães e a outra é o quanto, pelo fato da Horsch ser uma empresa que está muito no campo, né, os proprietários eles rodam o mundo inteiro, no mínimo uma ou duas vezes por ano. Nos interiores do mundo, né? Nos interiores do mundo, então a informação ela sempre dá para se dizer em tempo real, né? A Horsch ela fabrica hoje em 6 fábricas, né? 2 na Alemanha, uma nos Estados Unidos, uma no Brasil e uma na Rússia, né? Tem na Rússia. Tem na Rússia e é um desafio muito grande, né? Se a gente olha para trás, no momento que começa a guerra é questionável, né? O que vai acontecer? E esse talvez é o momento que a gente vive com outros assuntos também. Sim. Né? Você tem um desafio porque você não sabe o que vai acontecer, o que o governo vai te impor ou não vai te impor, mas no final do dia você tem colaboradores que não têm culpa no processo. Sim. E você tem os agricultores que acreditaram na tua marca, apostaram na tua marca e também não tem culpa no processo. Sim. Então você tem que dia a dia continuar o teu negócio. Nós temos um projeto hoje no Cazaquistão, um projeto pequeno, mas nós temos um projeto de uma fábrica pronta para a Ucrânia. Nós começamos o projeto lá com uma estrutura, já faz muitos anos que atuamos na Ucrânia, mas Imagino, porque a Ucrânia é um dos principais players na indústria de trigo, canola, né, grãos finos, né? Sim, o próprio girassol é muito relevante, né? Canola lá, enfim. Também. Sempre foi um dos nossos maiores mercados. Nós, antes de começar a guerra, 30% do nosso faturamento global era no leste, entre Ucrânia e Rússia, né? No leste europeu, vamos dizer, né? Cazaquistão, enfim. Cazaquistão tem agricultura? Cazaquistão é forte. É? E agricultores de grande extensão, né? Tem agricultor de 1 milhão de hectares. Tá de sacanagem. Sim. No Cazaquistão. Claro que eles têm um desafio de clima muito maior do que nós aqui, obviamente. Mas inclusive hoje nós temos uma estrutura lá onde tem equipamentos que são pré-montados na Alemanha e a finalização da montagem do equipamento é feito lá no Cazaquistão. Que legal. Né? Eu sei que na Rússia, eu já conheci produtores com 1.600.000 hectares da Rússia.
Mas o Cazaquistão não tinha noção que era tão grande. Claro que as produtividades são em outra escala, em outro volume, né? Tem anos que eles têm produtividades muito baixas. Em função dos desafios climáticos. Isso. Mas com todas as mudanças climáticas, eles têm sido também beneficiados nos últimos anos. Né? Mas voltando para a Ucrânia, o projeto está pronto. Nós fizemos uma estrutura lá de vendas, marketing, treinamento, peças de reposição. Compramos um terreno para fazer a fábrica da Ucrânia e começou a guerra. Então, talvez o timing foi o adequado, né? Você não pegaria no meio, logo no fim da obra. Mas hoje dá para se dizer que o projeto está pronto e aguardando liberação ou finalização da guerra, liberação de projeto para poder dar sequência na fábrica, né? Hoje a Horsch está em praticamente todo o país que tem uma agricultura mais robusta, a Horsch está presente. Robusta sim, mas o foco sempre é o agricultor profissional, né? O agricultor que quer evoluir, que quer trabalhar, quer desenvolver, que quer produzir mais na própria área que ele tem, né? Então, hoje, todas as áreas agrícolas de alto potencial de profissionalismo, nós atuamos, né? Porque daí tem um outro ponto também, um dos pontos é vir para o Brasil, né? Uma empresa com uma cultura alemã vindo para o Brasil, que é um país bem diferente, com suas particularidades, e boa parte, às vezes, das empresas tem uma certa dificuldade quando tem que vir para cá. E como é que foi essa construção também para isso, né? Como é que foi essa preparação para a Horsch vir para cá? A Horsch, ela é uma empresa que ela tem a paixão na agricultura, né? Então, os donos, eles trabalham ativamente nisso. Então, antes de começar no Brasil, eu vou dizer assim que pelo menos durante uns 15 anos, os donos vinham no mínimo uma vez por ano visitar o Brasil. Para entender, para conhecer agricultores, entender como que eles poderiam participar do mercado. É muito claro e nítido que hoje qualquer empresa que quer ser relevante no mundo da mecanização agrícola ou da agricultura, ela tem que estar no Brasil. Eu sempre falo isso, se o cara não faz business com o Brasil, ele não está no agro, né? Não, ele exatamente. precisa estar no Brasil para ter um certo nível de relevância, né? Claro que é um desafio muito grande vir para o Brasil. Mas num determinado momento, os donos entenderam, enxergaram, agora dá para a gente começar. Começa, lógico, com cautela, com cuidado, adaptando máquina primeiro. Nossa operação começou numa estrutura alugada, com custo mais resumido, treinando equipe, preparando equipe, né? Porque o Brasil tem seus desafios, a gente não pode esquecer deles. Agora que a gente está instalado, é muito fácil dizer que foi uma decisão assertiva. Lógico. Dizer, agora que está se questionando o que vai acontecer, quais são os próximos passos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que tinha 30% do nosso faturamento, é muito fácil dizer que a Horsch tem que investir na América do Sul e na América do Norte. É muito óbvio, porque são os mercados com muito potencial. Mas lá atrás talvez não era tão óbvio. Tanto é que a Horsch, se pegar as empresas... Mais óbvio era expandir para a Europa. Porque está dentro do mesmo ecossistema, né? Claro, onde já está consolidado, onde está ganhando market share, você constrói uma fábrica. Exato. Eles fizeram totalmente o oposto. E da Alemanha para a Ucrânia é uma viagem daqui para o Mato Grosso. No máximo, né? Exatamente. Tipo, se não menos, né? Então, quando você pensa na guerra, isso dá um pouquinho de medo, né? Dá um pouco de medo, sim, né? Você está muito próximo das divisas, né? Mas... E tem um desafio muito grande quando o empresário europeu vem para o Brasil, porque a nossa fama não necessariamente é boa. Isso é uma coisa que tu já compartilhou comigo off the record, de situações de empresas que passaram por perrengues, inclusive de roubo, inclusive pessoas que foram maltratadas. E infelizmente nem tudo é flores num país tão bonito como o nosso, né? A gente tem uma classe social difícil de educar, né? Então... Mas eu diria assim, até que não necessariamente só isso, porque se a gente vai para a Europa, você também tem... Também tem esses problemas, né? Também vai ter um picareta, também vai ter um cara que vai dar um golpe. Mas a verdade é que as experiências não necessariamente foram muito boas com algumas empresas que vieram antes. E todas as grandes empresas europeias, principalmente da Alemanha, elas ainda são empresas de donos, né? E tem um ponto, assim, que talvez ele é difícil de mensurar. O nosso mercado, ele é um mercado difícil. Ele é um mercado complexo. A volatilidade do nosso mercado não acontece lá fora. Sim. Eu diria que a primeira crise grande que o mercado europeu vive, de empresas reduzirem 20%, 30%, a primeira vez é agora. Eles estão aprendendo a lidar com isso. Historicamente, isso não acontecia. Desde a Segunda Guerra, né? Tem uma queda brusca aqui, é 5%, é 3%. Sim. Eu me lembro quando estive lá, morei um ano na Alemanha, quando
foi comunicado à equipe de vendas um aumento de 2% nos produtos. Teve cara que quase infartou. Ele falou 2%. O que é 2% no Brasil? Sim, Né? sim. São Isso realidades, por meses, né? são realidades completamente diferentes. Lógico, né? são economias diferentes, né? Totalmente. É. Com inflação, por exemplo. Sim, inflação super controlada. Taxa de juro, enfim, né? Onde o próprio colaborador lá financiava com taxa de juro de 1% ao ano e achava muito. Né? Então, são realidades diferentes. É que o business não permite pagar isso, né? Perfeito. O nosso, né? É tipo o business do agro alemão, 1% de juro é caro, é pesado, né? É tipo, o cara tem uma agricultura tão rudimentar a ponto de vista de expansão, de espaço, que quantos colegas teus da Horsch Alemanha trabalham na fazenda no final de semana? Nossa, E durante o dia, isso na Europa e Estados Unidos é muito normal. Eu conheço agora 1 ano morando nos Estados Unidos, conheço muito agricultor que durante a semana trabalha no banco ou na cooperativa. E final de semana ele é agricultor. Mas lá eu acredito que seja uma agricultura um pouco diferente do que a gente tem aqui em relação a desde cultura, extensão de terra. É diferente a princípio ou não? Talvez é muito diferente, com certeza. O próprio plantio convencional, ou seja, o manejo de solo que lá é necessário, você precisa muito mais investimento por hectare em máquina do que aqui, sem sombra de dúvida. Mas até esse ponto da volatilidade do mercado, se você falar hoje, por exemplo, para um concessionário, né? O concessionário precisa passar no final do ano lá com estoque de passagem de um ano para o outro de 10 milhões de reais. Ele vai captar esse recurso no banco para se financiar, né? Ele vai pagar no mínimo 1,5 ao mês. Se a gente olhar no passado, por que eram mais estáveis os mercados na Europa? Com taxa de juros de 1% ao ano, se eu carregar em algum momento do ano o estoque mais ou menos, ele acaba sendo menos afetado do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o business é o dinheiro, é o recurso. Sim. Né? É a liquidez do recurso. Toda instituição praticamente tem que ser um banco, né? Totalmente. A gente tem que tratar o business como um banco. Assim, eu estava vendo aqui dados demográficos da Alemanha, são 4 trilhões de dólares de PIB, com 80 milhões de habitantes. Tipo, é São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a população. Com um PIB do dobro do Brasil. Então, o acesso ao capital fica até um pouco mais fácil, de certa forma, em função do subsídio do governo, mas mesmo assim, a produção agrícola não permite pagar não tem por exemplo, aqui nós temos uma agricultura que é o ano inteiro. Sim. Consegue diluir teus custos em 9 meses ou 10 meses em função do tamanho das propriedades, né? Quantos agricultores? Eu já fui na Alemanha contigo por 2 oportunidades e já vi agricultores pequenos, né? Os caras, às vezes compartilhando máquina com o vizinho, né? Claro. Ou fazendo cooperativas para comprar máquina, né? Exato. Mas é porque a realidade é completamente diferente e toda a consolidação de patrimônio, de capital deles é diferente do que a nossa. Sim. Né? Se a gente pegar e olhar agora o que aconteceu nos últimos 30 anos da agricultura, é absurdo. Sim. Né? Eles vêm de centenas de anos de família para família, de geração por geração, numa estrutura muito mais estável, muito mais homogênea, né? Sim. Não, e o quanto que as guerras ajudaram o país, né? Claro. A se desenvolver, né? É tipo uma pena ter acontecido o que aconteceu, mas o quanto que o país evoluiu, assim, né? Tipo, o quanto que o país cresceu pós-guerra, né? O quanto que o país realmente se desenvolveu. Porra, engenharia alemã, cara, vamos falar de marcas de carro. Mercedes, BMW, Porsche, das marcas mais top. Então a engenharia, Volkswagen, as engenharias, as melhores engenharias de qualquer tipo de engenharia, a da Alemanha é sempre a melhor, né? Então, e o quanto que isso ajudou a desenvolver a agricultura de forma mundial, né? Claro, sem dúvida. E o objetivo é justamente esse, né? Quando a gente fala de vir para o Brasil, qual que é o principal desafio? É conseguir adaptar as tecnologias que a gente tem trazido de lá para a realidade brasileira, para a realidade de cada micro-região. Né? Porque tem muita coisa boa, tem muita tecnologia. O desafio é se adaptar para a região, para a necessidade de cada produtor. Mas e aí não entra uma dificuldade, por exemplo, questão de ouvir o produtor, de fazer um equipamento muitas vezes baseado na realidade de cada local. Então, principalmente vocês que têm uma atuação em vários locais do mundo, cada um tem uma necessidade diferente, uma condição de solo diferente, uma cultura diferente, e daí tu tem que estar produzindo máquina para todos esses cenários.
teoricamente, isso vai ficando cada vez mais complexo para conseguir entregar isso para o produtor. E, obviamente, eu fico pensando o que precisa ser feito dentro de uma fábrica para conseguir entregar esses vários tipos de produto para cada realidade. Sim, mas nós enxergamos isso para nós, Horsch, como uma oportunidade. Foi isso e essa diversidade no volume de famílias de produtos que nos trouxe até aqui. Que nós conseguimos atender realmente a necessidade do produtor. Né? Se a gente olhar, hoje nós temos mundialmente em torno de 250 famílias de produtos. Qualquer engenheiro, qualquer especialista em produção em fábrica vai dizer, vocês são malucos. Porque é muito? É muito. Se você for a fazer uma análise a fundo, dessas 250, 150 famílias nós não produzimos mais do que 20 produtos por ano. Equipamentos. Cara, a fábrica é uma loucura. E esse é o desafio. Mas por outro lado, a nossa oportunidade. Uma loucura, uma coisa é ser loucura aqui no Brasil, outra coisa é ser loucura na Alemanha. Os caras até na loucura são organizados, né? Mas aqui vocês também fazem isso, ou não? Fazemos. Hoje, se nós juntarmos, nós temos aqui, hoje já, em 10 anos de empresa, nós temos 17 famílias ativas de produto. Aqui no Brasil, em 10 anos. Aqui no Brasil. Então foi mais de um produto por ano. Sem dúvida, sem dúvida. E nos últimos anos cresceu quase muito. 2 produtos por ano. E vou te falar assim, ó, que... quando que sai a próxima família? Não sei, pode ser semana que vem. Pode ser daqui a 3 meses. Depende da necessidade do campo. Sim. Né? Claro que tem um processo de maturação do produto. Lógico. Mas se alguém de nós, seja da engenharia, seja do time comercial que traz muita demanda, ou nós diretores, por exemplo, você pegar eu e o Stefano, que somos 3 diretores no Brasil. Eu e o Stefano, que estamos mais na operação, no dia a dia, nós passamos muito mais tempo no campo, com o cliente, com o agricultor, do que aqui dentro da empresa. Sim. Né? Se eu for e vocês são do time executivo. Total. Né? Mas se eu for pro campo, o Stefano principalmente, identificou uma oportunidade, identificou um desafio que hoje o produtor não está sendo atendido, para virar um produto é muito rápido. Mas hoje a atuação de vocês aqui no Brasil é principalmente em soja, milho, nessas grandes culturas ou... Grãos finos também, né? Grãos finos também. Na verdade, a gente foca em tudo aquilo que é grãos, mas a paixão pela agricultura, ela não tem como limitar. Então hoje, claro, o algodão é fibra, também muito focado, tem produto desenvolvido, tem produto saindo do forno agora, especialmente para produção de fibra, mas a cana-de-açúcar está aí. Eu não vou fechar o olho para cana-de-açúcar. Eu tenho produto hoje que já atende. É um super business do Brasil, né? É um super business. E eu tenho produto hoje que já atende. Eu não posso perder o foco, mas vamos lá, se a gente olhar para a própria Horsch, a própria Horsch anunciou agora há poucos dias floresta, mercado de florestas. Não tem nada a ver com o nosso business. Mas surgiu uma oportunidade, dá para agregar valor, dá para a gente contribuir com esse business, por que não? Sabe, Rodrigo, eu fiz uma visita uma vez com o pessoal da Startse no iFood. E o iFood simplesmente virou um business gigantesco, né? Imagina, tem 300 mil funcionários, né? Que são os motoqueiros, bicicleta, enfim. E o iFood, eles consideram um transatlântico que precisa ir nessa direção, só que eles têm os jet skis. Exatamente. Que se movem rápido, que podem criar novos produtos e testar novas coisas rápido, né? Então você, mais ou menos isso, cada produto novo tem um transatlântico que tu tá coordenando, que é a Horsch, que vocês estão olhando, e para virar à esquerda 3 graus talvez leve mais tempo, mas tu tem as BUs que criam novos negócios o tempo todo, olhando como se fosse numa mentalidade de startup, olhando novos negócios o tempo todo e investindo num produto como se fosse uma empresa, né? É que, na verdade, se você perguntar pro Philip Horsch, descreva de forma resumida e objetiva a Horsch, ele vai falar que ele considera a Horsch a maior startup do mundo. Mas por quê? Sim, porque... Por causa do mindset, né? A gente se permite errar. E a gente erra também. Sim, lógico. Né? E tem máquina que não deu certo. Mas tem um mindset empreendedor, né? Total. É muito mais voltado à tentativa, e eu diria tentativa e acerto. Tem os erros no caminho, mas tentativa e acerto do que fazer um business plan, pensar, fazer conta, levar para um gringo para tomar decisão. Vou dar um exemplo assim, ó, a nossa máquina hoje mais vendida. Né? Como que ela surgiu? Surgiu de uma necessidade do campo. Algumas fabricantes estão discutindo esse nicho de mercado há muito tempo. E nós selecionamos alguns produtores, alguns clientes que são referência nessa região, e nós fomos fazer uma visita. E me diz qual que é a tua máquina dos sonhos, o que ela precisa entregar. E a lista vem complexa. Assim como qualquer produto que, se você for desenhar o que você quer que um carro te entregue hoje, a lista é enorme, né, da expectativa.
a gente se deparou com aquilo e foi para fazer o projeto da máquina. Em nenhum momento foi avaliado o valor de investimento naquele projeto ou quanto custaria a máquina. Foi feito. Vamos fazer. Faz sentido? Parece Agrega fácil. valor para a agricultura? Nós vamos produzir mais Não. na área que nós estamos plantando? Maravilha, E vamos assim, fazer. você já tem massa cefálica pra tomar essa decisão, né? Total. Tipo, cara, quando você olha, Felipe, Michael, você, enfim, o comitê executivo do business como um todo mundo já testou muita coisa. Então, quando eles olham pra um negócio e falam, faz sentido? As chances de errar são pequenas, né? Sim, tem muito do feeling, mas por outro lado você tem... É uma família que é investidora. Sim. Se essa é der outra errado, coisa. tudo bem. Tudo bem. Exato. Ganhamos menos esse ano, mas tá... Se permita errar. Esse é um ponto, né? ou cometer novos erros. Cometer novos erros. O que a gente sempre fala aqui, eu não posso repetir o erro. Mas errar e corrigir a rota, aprender com aquele erro, vamos embora. Certo. E aí, para Custo finalizar... de aprendizado. Claro, e para finalizar esse exemplo, fizemos a máquina entregou. Maravilha. Vamos ver o custo. Cara, 3 vezes o que o mercado paga. Num primeiro momento, você entra no choque. Fica... Fala, como é que eu vou vender? errei. Mas vamos tentar de novo? Sim. Vamos oferecer esses equipamentos? Claro que você tem muita engenharia, você tem ajustes, você consegue otimizar no Sim, volume, sim. etc. Mas fomos para o mercado. Hoje é a nossa máquina mais vendida. Ponto. Como é que funciona a engenharia disso? Porque na minha cabeça, assim, ó. Tudo bem, a máquina precisa ter isso. Leva pra quem pra projetar uma máquina como essa? Porque aí eu acho que tá uma parte da expertise de vocês. Obviamente é escutar o produtor, desenvolver, mas alguém tem que montar esse Lego, digamos assim, de coisa que precisa ter dentro da máquina e fazer com que aquilo funcione efetivamente no campo, né? Isso, sem dúvida, você tem um time, né? Tem um time que cada um com suas especialidades e trabalha muito unido, muito junto. Cada lugar tem um time de engenharia ou tem um lugar central, por exemplo... Na Alemanha nós temos hoje em torno de 250 engenheiros trabalhando lá. Mas nós temos um hub aqui no Brasil e um hub também nos Estados Unidos. Quantos engenheiros tem aqui? Aqui tem 25 engenheiros hoje, E nos trabalhando Estados full time. E, boa pergunta, mas deve ser mais ou menos igual, né? Porque próximo disso, talvez um talvez pouco um menos. pouco menor, porque a empresa ainda tá num modelo de rampagem lá, né? Exatamente. Mas se conversa entre um lugar e outro ou não? É o desenvolvimento de cada local? Se conversa, principalmente porque tem muitos desenvolvimentos que conversam entre máquinas, países, etc. Então não faz sentido eu produzir e desenvolver uma ferramenta aqui e eu tenho um engenheiro desperdiçando tempo desenvolvendo algo semelhante lá. Então existe uma conversa, um alinhamento, mas a engenharia aqui, por exemplo, ela tem que ser daqui. Porque senão volta para aquilo que eu falei antes. Eu vou levar um equipamento para testar, eu vou fazer um relatório, eu vou mandar para um gringo, o gringo vai demorar para ler, vai ter uma percepção diferente do que aquela que veio do campo. Sim. Uma coisa é reler o relatório, outra coisa é viver o relatório, né? Até Exatamente. você transferir em palavras o que tu precisa explicar é muito complexo. Então, eu tenho um time muito forte hoje Interpretação da pessoa. de validação, sim, que está no campo testando e fazendo relatório e documentando, mas o engenheiro tem que estar no campo. Mas isso é uma coisa legal, assim, tipo, porque eu acompanho vocês já desde o princípio aqui em Curitiba, né? A gente se conhece há muitos anos. Mas assim, eu vejo a figura dos alemães aqui muito presente. Claro. Então, o tempo todo. Mas o mais legal é ver o Stefan aqui, né? Claro. Tipo, o cara saiu da Alemanha, largou a família, veio embora pro Brasil e tá morando aqui desde... Foi um funcionário número 1 da empresa aqui, inclusive. Né? Hoje o Stefan tá morando há 10 anos aqui no Brasil. Porque e ele assim, trouxe esse aculturamento, né? Essa raiz da empresa. Sim. Né? Mas não é só a cultura. Eu acho que é um DNA dele. O Stefan ele gosta de estar no campo. Então nenhum equipamento vai ser lançado sem ele ir lá acompanhar. Legal. Nós temos a nossa briga com ele é segurança do trabalho. Calma, não anda em cima da máquina. Cuidado para não cair na frente da máquina. Sim, cara. Segurança em primeiro lugar, né? Mas o instinto é tão forte que, cara, quer resolver. Quer resolver e quer olhar o que está fazer. acontecendo efetivamente lá. Né? E enquanto a máquina não entregar aquilo que ela foi projetada, foi sonhada, ele não vai descansar. E não vai descansar no final de semana, não vai descansar de noite. Não é alemão teimoso, né? Não. Ele teima no sentido, cara, vai funcionar. Fazer. Eu vou entregar. Teimoso é quem teima com o alemão, né? Isso aí. O próximo podcast vocês podem fazer com ele, vai ser no mínimo interessante. Vai ser interessante sim, porque ele fala inclusive muito bem português. Total. E já tem uma vivência, ele é um alemão tropicalizado, né? Tipo, claro. Ele já entende tudo. E além dele, então muito do que nós temos de produto aqui é mérito dele. Assim, ó, tem o sobrenome dele lá em cada produto que tá rodando aqui. Mas para somar isso, nós temos os alemães, a família Horsch, que vem para cá e muitas vezes é um desafio. Claro que a gente passa na fábrica, passa num concessionário, faz uma palestra para cliente,
Mas o que eles querem é ver máquina no campo. Seja o Uhum. Michael, seja o Philip, seja o Theodor Lê. Eles querem ver Eles máquina no campo. vêm bastante pra cá, né? Cada um deles vem no mínimo uma vez por ano. Nós temos o Traugot, que é sócio e vem a cada 40, 60 dias. E cada um deles, dos sócios, dos outros 3 que estão ativamente trabalhando com o produto, vem no mínimo uma vez por ano. Uhum. Tem anos que vem 2 vezes, 3 vezes. E vem assim, direcionado para ir pro campo. Conversar com o agricultor. Mas vem olhar mais de a uma máquina. vez por ano. O Michael... Eu diria assim, de 1 a 2 vezes. Ah, É porque o mundo é grande. exato. É que eu encontrei com o Michael também nos Estados Unidos, então por isso Isso. que eu tenho um sentimento que eu vejo ele mais vezes. E agora ele tem uma neta nos Estados Unidos. Essa Exato, concorrência, então, ela tá Ela desleal. tá desleal, ele vai mais pra lá, né? Legal. Mas essa é a verdade, assim. Quando você, voltando pro assunto do investidor, nenhuma decisão ela é tomada com base no curto prazo. Eu não preciso Uhum. tomar decisão agora que reflita na bolsa e aí vai interferir no... Sim. Não, ela é longo prazo. Então, O cliente é o cliente, não é o mercado financeiro. o agricultor é o meu cliente. É. O agricultor, ele realmente é o meu foco. E existe uma gratidão da família Horsch para os agricultores que é muito grande. O Felipe conta uma história. Lá no começo das operações, teve uma máquina que não deu certo. Uhum. Não deu certo no sentido que tinha que fazer um recall em chassi muito grande. Começo os 80, 90 ali. Isso, início dos anos 80, uma série que Uhum. a estrutura não estava compatível com o equipamento. E ele conta assim com muito carinho, ele se emociona quando ele conta. Ele fala, olha, a conta foi muito simples. Se eu faço esse recall, eu quebro. Mas eu errei. Eu fiz a arte. Eu preciso fazer. Uhum. Ele tomou a decisão de ter uma conversa com cada um desses clientes. E ele foi transparente, ele decidiu ser transparente. Uhum. Olha, eu tô com essa situação, é uma responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Mas se eu fizer, eu vou ter um problema financeiro a longo prazo na empresa e não vou conseguir dar sequência no meu negócio. E ele conta que foi unânime, que esses agricultores concordaram em pagar o custo. Sensibilizaram. Se sensibilizaram. São produtores e clientes até hoje. E ele fala assim, se não fosse esses agricultores acreditar e me apoiar, eu não estaria aqui hoje. Então eu tenho uma responsabilidade com o agricultor, com qualquer agricultor que está aqui hoje. E interessante, E todo mundo assim, tem esse momento na vida do empreendedor. Todo Lógico. mundo tem essas pessoas que vêm, te ajudam, te dão uma mão e ajuda. E imagina o quanto que isso não reflete na cabeça dele até hoje, né? Claro, e assim, e vamos lá, e uma coisa é muito nítido que a gente sempre fala, o coitado do CFO da Horsch, Sim. né? Porque ele sofre, porque a decisão não é feita em análise de Sim, números no mercado do financeiro. mercado. Uhum. E sim, o nosso negócio é baseado nas ações, nas atitudes e em fazer acontecer, Sim. né? Eu fiz uma vez uma pergunta, logo que eu cheguei na Horsch, eu fiz uma pergunta pro Michael, né? Eu falei, pô, Michael, qual a chance de vender a Horsch? Rapaz, que arrependimento de ter feito aquela Ficou pergunta. A bravo. reação dele foi... Claro que foi interessante, Sim, né? sim, Mas foi sim. assim, ele falou, cara, como é que você tá me perguntando isso? E você, puxando conversa, né? Querendo demonstrar trabalho pro chefe A 200 km né? por hora na autobahn. Nem pensou, foi lá e perguntou. Eu lá com o pé no porão porque eu tava com medo de dar um acidente. Ele é 200 km por hora e conversando. Enfim, mas o legal foi a resposta dele, que ele falou assim, olha, eu construí a minha empresa desenvolvendo equipamentos para melhorar a agricultura. Uhum. E tendo esse nível de conversa olho no olho com o agricultor. Se eu vendo a empresa agora, eu tenho 2 problemas. Tudo aquilo que eu construí, eu falei para o agricultor até hoje, vai se tornar uma mentira. Uhum. Porque daí o dinheiro se tornou prioridade do meu negócio. E não mais essa relação com o agricultor, essa construção da agricultura. Que legal. Esse é um ponto muito chave. Então, ele falou assim, eu prefiro quebrar. Pesado, né? Eu prefiro quebrar do que vender. Cara, nos dias de hoje, você pensar nisso é complexo. Tá louco, e tá na essência dele. Ele vive isso. Né? Claro que ele vai fazer tudo que for possível para não quebrar. Sim. Né? E aí ele falou assim, e aí eu tenho um outro problema. Eu não gosto de barco, eu não gosto de praia. O meu negócio é terra, é agricultura. Independente... É o lazer dele também, né? O lazer dele é agricultura. Tanto é que quando eles vêm pro Brasil, às vezes a Cornélia tenta dar uma escapada e já foi pro Peru e vai pra Foz. É uma guerra. Sim, não Porque consegue na parar. hora que eles chegam, o Michael olha pra mim, Rodrigo, que cliente nós vamos visitar no final de semana? Porque a Cornélia quer ir passear. Eu tô aqui em Foz do Iguaçu, não tem ninguém aqui em Medianeira pra gente visitar. É sempre um desafio. Aí é melhor levar pro Mato Grosso pra fazer uma pescaria, pra ver uma... Não, fazer uma pescaria com o cliente, com né? o cliente. Mas aí ele falou assim, tá, beleza, eu vendi. Tô com o bolso cheio de dinheiro, o que eu vou fazer? Comprar terra. Sim. Legal. Se eu comprei terra, eu preciso plantar, pulverizar. E aí,
alguém vai ter que fazer a máquina para mim. Ela vai fazer do jeito que eu quero fazer? Uhum. Não, eu tenho que voltar a fabricar a máquina. Se eu tenho que voltar a fabricar a máquina, deixa eu continuar fabricando. Sim. Eu já tenho terra. Sim, o ciclo dele se encerra sempre nesse ponto. Vai voltar em ele fabricar a máquina, porque é a paixão dele, né? Sim. E às vezes eu brinco, tem alguns clientes que, claro que é uma brincadeira, mas que eu faço a brincadeira assim. Eu conheço 2 tipos de agricultores. Uhum. Aqueles que têm a máquina porque precisam dela para cultivar a terra e produzir alimento, Uhum. né? Mas existe aquele agricultor que só tem a terra para poder comprar máquina. Sim. Porque a paixão dele é comprar máquina. Né? Então ele, eu preciso da terra porque senão eu não vou poder comprar máquina. Uhum. E lógico que todo mundo precisa ganhar dinheiro e todo mundo precisa ser rentável, mas essa é uma verdade do Michael. Cara, ele é apaixonado em desenvolver. Essa paixão, ela reflete em tantos outros... ela é reflexiva em vários aspectos. Eu digo por quê. Quando eu estava na Inglaterra, eu conheci um jornalista e eu falei, a Hort acabou de entrar no Brasil, tá crescendo, e era um trabalho que a gente estava fazendo pro pessoal da ProSoja. E aí o jornalista falou, o Michael Hort aqui, para nós, ele é o Elon Musk aqui na Europa, né? O Elon Musk do agro. E realmente, ele cria negócios, vai lá, faz, vê, valida, e são bons produtos, né? São produtos que têm uma confiabilidade muito grande, enfim... toda essa parte. Mas eu quero dizer, a paixão dele, ela é reflexiva, porque lembra, há 3 anos atrás, tu me ligou dizendo que estava vindo uns jornalistas para cá. Isso. Porque ele não se conforma se apaixonou pelo Brasil, obviamente, principalmente por uma agricultura moderna, sustentável, pessoas que cuidam do meio ambiente, e o que ele escutava na Europa era um desafio, né? Até teve um podcast dele com o Mike, né? O gerente de marketing de vocês, falando sobre isso, e ele comentou muito sobre esses aspectos, né? E eu lembro que aquela vez você me ligou e disse, Júlio, preciso da tua ajuda para ver como é que a gente recebe esse jornalista. Cara, eles emprestaram o avião da empresa e eu rodei 5 estados com esse jornalista para mostrar o agro. 5 realidades diferentes. E esse jornalista escreveu sobre o agro brasileiro e ele tinha uma visão super deturbada do agro. Era um negócio, assim, ele mostrou um mapa do WFP, lembra aquele do Panda? Do Pandinha, um mapa que ele mostrou numa revista, assim, nós voando por uma região, nós saindo do Paraná, indo pro Mato Grosso, e ele mostrando os incêndios no mapa do WFP. E aí Aquele mapa tá pegando fogo em Curitiba, por exemplo. Exato. Não, e a gente sobrevoando, eu falei, cara, cadê o fogo? Né? Então, tipo, essa é a responsabilidade que ele tem. Pô, a gente gastou uma grana pra fazer aquilo. Assim, eu lembro assim, só de combustível de avião. Investimos. Exato. Não, foi um puta investimento, foi um negócio legal, mas ao mesmo tempo isso mostra o quanto essa paixão é reflexível, o quanto que ele reflete a paixão dele em querer mostrar as verdades e quebrar certos paradigmas do agro. Isso é muito bonito. Esse é um desafio que ele é recorrente e de novo, né? O Michael, ele roda o mundo inteiro. Uhum. Né? E hoje o principal desafio da agricultura, se a gente olhar para frente, é otimizarmos os recursos, né? Sim. Se a gente for falar disponibilidade de fósforo, por exemplo, de nitrogênio no solo, hoje a gente aproveita 55%, está disponível só no solo. Sim. E assim como também o uso dos defensivos, a gente precisa otimizar e existe um projeto, um planejamento para reduzir volume, etc. Toda palestra que o Michael faz, toda reunião que ele faz com produtores, ele leva as imagens do que está sendo feito com biológicos no Brasil. Nós somos referência no mundo com relação a biológicos. E o Michael é um cara que, onde ele passa, ele vem e conta e fala isso. Uhum. Assim como também as nossas reservas. Né? Se eu levo o Michael, por exemplo, no Mato Grosso, nossa, foto de máquina ele tira, mas vídeo das reservas, seja do avião, seja de caminhonete. A última vez que a gente cruzou o Mato Grosso, a gente cruzou por uma reserva de um produtor lá. Ele sentou na janela da caminhonete, de novo, segurança do trabalho, que não escute, e começou a filmar. Porque ele ficou deslumbrado daquilo. Ele falou, cara, isso aqui não existe na Alemanha. Né? Existe um modelo de reserva, mas muito diferente. Mas é que não dá para comparar, né, Rodrigo? Quando essa galera começou a abrir terras para agricultar naquela época, nós estamos falando isso há 200 anos atrás, 250. Ou mais, né? Ou mais, né? Tipo, eu sei que ali no meio oeste americano, nós estamos falando ali... cara, a fazenda mais antiga que eu conheci ali tem 207 anos. Ali no meio oeste americano. Tem 9.000 famílias no estado de Iowa que estão na mesma propriedade há 200 anos. Então, tipo, esses caras não pensavam nisso. Ninguém pensava nisso. Agora, o Brasil tem uma oportunidade única
de pegar tudo, porque o Brasil é o país mais jovem no agro mundial, de pegar tudo que foi feito na Europa, nos Estados Unidos ou nos países desenvolvidos, de certa forma, e corrigir o percurso. Então, nós não precisamos de muita terra. Nós hoje produzimos em 7% do território brasileiro e a gente é gigante. Para que mais, né? Mas não é nem só isso, sabe, Júlio? Porque se a gente olhar, uma coisa é você pegar uma Mata Atlântica e você desmatar ela. Isso é uma situação, né? Mas é um problema. Vamos pegar o nosso cerrado. Sim. O que ele tem de matéria orgânica? O que ele sequestra de carbono in natura e o que uma agricultura de forma sustentável, que hoje a nossa com uma rotação de cultura saudável, com uma braquiária no período de pousio, com um plantio direto, nós estamos falando de dobro ou triplo de matéria orgânica. Então, a gente só não tem ninguém que mede isso. Ninguém vai medir. Não tem quem meça. Hoje é medido. Sim, mas hoje a divulgação é ruim. É ruim, exato. É porque, eu digo assim, nós poderíamos ter uma certificadora disso brasileira que tivesse uma auditoria em cima disso para a gente poder, inclusive, ajudar o produtor a criar uma renda extra em função disso, né? E vai ter, sabe? Esse é o caminho. Mas eu diria assim, esse projeto com esse jornalista, nós em breve traremos mais. Mas qual que é o desafio? Nós convidamos com muita frequência e a Horsch, se hoje se candidatar qualquer jornalista que fala do agro, ou que tem meio lá, que quer conhecer o Brasil, nós imediatamente trazemos, pegamos o avião e vamos fazer. Independente do investimento disso. Sim. Mas o problema é que notícia boa não se vende. Então, para esse cara... o cara veicular uma notícia boa sobre o Brasil não vende. Então, o que eu acredito que a gente tem que fazer? E tem algumas categorias que estão fazendo isso, né? A própria BAPA tem começado a fazer esse trabalho. A BAPA faz um baita trabalho em cima disso. Eu diria assim, Associação Brasileira de Algodão, né? Da fibra, né? E nós estamos participando num projeto legal de trazer um pedaço da cadeia da fibra da Alemanha para cá para divulgar e para mostrar que o algodão nosso, a fibra nossa é consumidor do algodão. Mas eu diria assim, se o agricultor fosse um pouco mais unido e pegasse um percentual da sua renda, ou do valor X por hectare, investisse especificamente em marketing para divulgar as boas práticas no Brasil, nós teríamos, não no curto prazo, mas a longo prazo, uma outra visão do agro lá fora. Mas você sabe, Rodrigo, vai fazer quase um ano agora com o pessoal da ProSoja Mato Grosso, né? Tem esse recurso. São 9.500 agricultores na ProSoja Mato Grosso. Existe o recurso, existe a informação, existe o dado, mas, de novo, a informação boa ninguém quer publicar. É impressionante, sim, tipo, outro dia a gente estava num desafio de, vamos fazer na Europa, né, com o pessoal da Europa, trazer eles para cá via ProSoja, né, para fazer, para gerar conteúdo. Eu falei, cara, enquanto nós não aprendermos a nos relacionarmos com a mídia, a gente vai queimar dinheiro trazendo os caras para cá. Lógico. E vai ser um passeio pro cara. Agora, a gente precisa aprender a se relacionar com a mídia. Eu sempre falo, eu já usei isso no outro podcast, assim, como que a gente traz um marqueteiro da Louis Vuitton para trabalhar para nós? Da Gucci. O cara pega uma bolsa desse tamanho, que provém do agro, porque é couro de boi, claro, e o cara vende por $10 mil uma bolsa, né? Como que ele consegue gerar tanto valor numa cadeia? Porque ele vende, a origem é agro. Claro. Né? E aí fez um corte e virou um negócio, virou um item de luxo. Então, assim, acho que a nossa habilidade vai ter que ser assim, aprender com os mercados a poder vender essa história bonita. E aí sim, começar a tentar ajudar o agricultor a ganhar um pouco mais de recurso em função dessa sustentabilidade que ele tem, né? Eu acho que o que a gente tem feito ultimamente também, por exemplo, assim, eu gosto daquela frase que não é que eu gosto da frase, eu acho que o autor do Sapiens tinha falado a respeito disso, que o mundo hoje carece de lideranças também, de alguma forma. Só que quando a gente olha para dentro das empresas, você mesmo, Rodrigo, é um exemplo disso. Como tem boas lideranças espalhadas dentro das empresas do agro, em várias outras empresas, só que, cara, tá todo mundo ali trabalhando, fazendo o seu, desenvolvendo internamente, se entregando ali. E, obviamente, isso acaba não aparecendo tanto como as notícias ruins que a gente vê pra tudo que é lado, né? E mostrar, de alguma forma, por exemplo, que nem aqui através de um podcast, conversando, a gente consegue mostrar uma outra realidade. Mostra, por exemplo, a preocupação que o agro tem
com sustentabilidade, mostra a preocupação que se tem com pessoas, com quem trabalha, com o produtor, com o cliente, com a sociedade. Então isso é uma forma da gente começar a mostrar um outro lado, porque até então a nossa discussão é sempre assim, o agronegócio faz X coisa que é errada, aí a gente vai do outro lado e ataca, não sabe de nada. Mas ninguém para explicar, até porque a gente se comunica muito mais internamente entre nós e pro resto, porque teoricamente, se a gente falar ou não falar com a sociedade de forma direta, não atrapalha em nada. O produtor vai continuar plantando, vão continuar comendo e tá tudo certo. Só que, de certa forma, é prejudicado no sentido de que, até hoje a gente não resolveu o problema de crédito de carbono. A gente não consegue mostrar para o resto do mundo a sustentabilidade do Brasil. A gente não consegue agregar valor no nosso produto. Sim. Então, talvez se a gente conseguir simplesmente só mostrar um outro lado com um pouco mais de calma, talvez, a gente já vai conseguir, talvez, inverter esse discurso. Acho que tudo é tempo, né, cara? Os primeiros 40 anos do Brasil foi para descobrir o agro brasileiro. E a geração que antecede nós fez isso. Vamos pegar essa galera do Brasil inteiro, esses grandes grupos, Maranhão, Piauí, esses caras nem existiam e de repente, ajuda a economia brasileira a crescer. Então, eles primeiro precisaram aprender a plantar. Exato. Você pegava nos anos 80, quando meu avô começou na Bahia, enfim, muitos começaram na Bahia, por exemplo, você pegasse uma análise de solo, pegasse uma amostra de solo, trouxesse para analisar em São Paulo, aqui no Paraná, essa terra é improdutiva. Tá doido fazer aqui. Cerrado, nem dado, nem herdado. Exato. Então, agora nós temos uma geração que eu acho que é a nossa geração, né? Tipo, essa galera que construiu o agro, tá ficando aí com seus 70, 80 anos e tá entrando uma nova geração de 40, que é a nossa. E, cara, o nosso desafio agora é essa parte de marketing. Claro. Cada um tem uma responsabilidade. Então, tudo leva tempo, né? Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam tão rápido, né? É um amadurecimento, se tu parar pra ver. Quando que, por mais que a gente soubesse que o agro faz parte de uma parte representativa do PIB, teve um momento nos últimos anos que começou a se falar isso de forma mais exposta, se evidenciar isso. Ou seja, há pouco tempo isso virou um fato relevante. Aí quando a gente fala sobre toda essa atenção para o agronegócio, no sentido que, no meu ponto de vista, tem até uma popularidade equivocada, no sentido de querer, como é que eu posso dizer, de ter música voltada para o agronegócio, né? Cultura, sim. Que talvez não passe a melhor imagem possível, mas já é mais um passo no sentido, olha como o agro é grande, né? Então o pessoal está começando recém agora a perceber esse tipo de coisa. Com o tempo, obviamente, a gente vai conseguir talvez mudar um pouco dessa consciência, a forma com que apresenta e tudo mais, só que o importante que está em evidência agora é só direcionar esse navio aí pro lado certo, né? Com calma, mas sem acumulação, né? Exato. Ô, Rodrigo, eu queria voltar para um tema de mercado. Eu adoro falar desse tema de comunicação, acho que ele é fabuloso e eu acredito que a gente faz um trabalho meio meia boca ainda, mas estamos todos aprendendo, né? E acho que todo mundo tem que... Tu deu aqui uma ideia boa da galera estar mais unida a isso e eu acredito que as associações e eu vivendo a realidade da associação, cara, eu tô lá na ProSoja Mato Grosso, aqueles caras trabalham. Claro. Não tem preguiça, assim, 9.500 agricultores, a média dos agricultores lá é de 900 hectares. Esse é outro dado do Mato Grosso que a gente acha que todo mundo é gigante, porque o Mato Grosso tem gigantes, né? O Mato Grosso é gigante, se fosse um país a ser entre o terceiro ou quarto maior produtor de grãos do mundo, né? E eles estão fazendo um trabalho fantástico lá, uma turma muito legal. Mas eu queria falar um pouco de mercado, e aí o mercado, eu queria que você comentasse um pouco da cultura da empresa, que é um negócio que eu gosto muito. Vocês têm uma cultura muito ligada à fé cristã, e hoje esse tema ficou hypado, todo mundo fala, né? Tem vários movimentos cristãos no Brasil, e eu acredito que isso realmente mude qualquer tipo de ascensão de um país quando as pessoas entram nesse movimento. Queria que tu falasse um pouco, porque uma vez eu vi uma palestra tua num evento que a gente fez para a Bayer e clientes grandes da Bayer junto com a Startse, e vocês têm, você mostrou um quadro onde a fé estava no meio dos valores da empresa. Conta um pouquinho isso para nós e como que tu constrói um business em cima disso, porque eu vejo desafios grandes quando você tenta fazer as duas coisas andarem juntas, né? De certa forma. Então, compartilha um pouco para nós um pouco disso, porque depois eu quero entrar no crescimento da companhia e o quanto que a empresa cresceu aqui no Brasil. Lógico que uma empresa num formato de startup, ela cresce todo ano 100%, né? Porque no ano passado não tinha tanto cliente, agora tem o dobro. Enfim, conta um pouco dessa parte de cultura e depois vamos entrar um pouco nessa parte de business.
Para Sim. mostrar um pouquinho de dados que possam ser compartilhados. Talvez a base disso tudo é que a família Horsch é uma família cristã, né? São menonitas, enfim, e são cristãos. E você também é, né? Sim, também. E o que acontece? Num determinado momento, a empresa vai crescendo e, assim como acontece com toda startup, em algum momento vem a saudade. Sim. Qual é a saudade? A saudade, pô, como era bom lá no começo, todo mundo se falava, a comunicação fluía, todo mundo estava engajado em resolver o problema do cliente. Enfim, a saudade lá do começo. Né? E num determinado momento a família falou, 3.000 colaboradores, hoje 3.500, nós não estamos... Impossível saber o nome da galera, né? E daí, e aí começa a surgir a dúvida, será que o meu time, será que a equipe tá engajada, tem senso de dono, entendedor do cliente, né? A pergunta sempre do Felipe e é legal essa pergunta, assim, ó, se você tá saindo do teu escritório, você já tá na porta com tua mochilinha nas costas, você escuta tocar o telefone, o que você faz? Se você tem foco no cliente, você volta. Sim. Você atende. Se você não tem, você fala, cara, eu vou descansar, velho. Foi. O cara pode ligar amanhã de novo. E às vezes a gente tem que se fazer a pergunta, o que eu faria? Se tocasse o telefone. Mas tu é velho, né, cara? Vai tocar o telefone celular, já tá em casa, né? Exatamente. O WhatsApp vai até de madrugada com o cliente e tudo bem. E tá tudo certo, sim. Quando não é o WhatsApp, é o Instagram e tá tudo bem. Né? Mas a dúvida é justamente essa. Como que eu faço para que todo o time trabalhe dessa forma, né? Porque eu não consigo resolver tudo sozinho. Sim. Né? Eu preciso das pessoas para resolverem o que é necessário. Mas aí eles contrataram uma consultoria externa totalmente independente do negócio e falaram, olha, nós queremos a nossa essência. E o Felipe é um cara muito objetivo. E aí ele falou, eu quero a minha essência em um slide. Cara, como é que você coloca a essência de 30 anos de empresa, de quase 40 anos naquele momento? Boa sorte, marqueteiro. Você deve ter cobrado caro. Nem o marqueteiro do Lula ia conseguir essa. E interessante é que eles começaram a fazer uma pesquisa e entrevistar os donos da empresa. E nós temos colaboradores lá que estão há 40 anos conosco. Sim. Os primeiros que começaram, tem alguns que estão lá. Estão lá ainda. Uns aposentaram, outros aposentando, outros vão aposentar em breve. Não, que estão com a idade dos fundadores, né? Exatamente. E aí, assim, quando foi apresentar, e lá, obviamente, não se tem a mesma liberdade para falar do cristianismo e para falar de Deus como nós temos aqui. É mesmo? Sem dúvida. O europeu ele é mais cético um pouco com relação a isso, né? A gente, felizmente, tem essa liberdade e tem essa tranquilidade, né? Mas o interessante foi quando ele foi apresentar, ele apresentou e a palavra confiamos em Deus, né? Então a palavra Deus ficou muito forte no centro e o termo era confiamos em Deus. E ele foi muito claro em dizer que ficou muito evidente entre todos que Deus sempre apoiou e sempre esteve no centro do negócio. Em qual sentido? Né? Quando a gente olha o sentido confiar em Deus confiar em Deus, né? Gottvertrauen, que é o termo em alemão. Gottvertrauen. E aí você traz ele para a essência eu tenho uma parcela de otimismo no que eu faço. E eu faço confiando que Deus vai fazer a parte dele. Mas eu faço a minha parte. Porque hoje o que a gente tem que cuidar muito e acontece com muita frequência se você entregar para Deus, se confiar em Deus, vai dar tudo certo. Vai. Mas tu tem que fazer a tua parte. Desde que você faça a tua parte. Desde que você acorde cedo, que você durma tarde, que você vá para o campo, que você vá desenvolver teu produto. E quando precisar, cuide das pessoas. Quando precisar reagir ao mercado, você reaja. Você tem que fazer a sua parte. E hoje, eu não concordo, por exemplo, que nós temos um problema de geração. Hoje está se falando muito, a nova geração. A nova geração, ela precisa de propósito. Ela precisa de propósito. No passado, a outra geração, muito provavelmente, as outras que passaram, precisava de dinheiro para pagar comida em casa. Sim. A nova precisa de propósito. Como que eu faço para que... O propósito deles era esse. O propósito deles era levar dinheiro para casa. Exato. Legal. O propósito hoje é ter um propósito, um porquê viver. Né? A Horsch, ela sempre trabalhou, e o Michael conta isso. Ela fez doações antes de ter lucro. Ela retribuiu a sociedade antes de ter lucro. Essa sempre foi a função, lá no começo dos primórdios, do pai do Michael, que não tinha nada a ver com a empresa. Mas ele cuidava de projetos sociais. Mas ele aprendeu em casa. Retribuir. Então, sempre foi uma essência da Horsch.
Legal. Claro que a gente faz muito pouco marketing disso, porque não é o objetivo. Não. Você não vai fazer, não tem, né? Tá louco. Ninguém vai ficar fazendo propaganda, fazer, poxa, eu tô dando dinheiro aqui pra igreja. Né? Exatamente. E não pode. Aham. Né? A mão direita não precisa saber o que a mão Exato, esquerda faz exatamente. e ok. Mas em algum momento talvez seja importante a gente influenciar as pessoas que estão à nossa Sim, volta. principalmente as pessoas que estão dentro do teu time. Com certeza. Porque é eles que tu vai irradiar. Por isso que a gente tem vários projetos muito pequenos, Uhum. mas que fazem total sentido. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? A nossa confraternização no final do ano ela tem uma entrada. Tem que ser paga. Senão o colaborador não entra. Ah, legal. É no mínimo 1 litro de leite. Então nós fazemos o quê? O colaborador ele doa 1 litro de leite. Claro que tem colaborador que doa 50, 100 litros de leite. E nós doamos isso para uma instituição, que é uma creche, na verdade, para que a gente possa, de uma forma simbólica, a gente possa retribuir e ser grato por aquilo que a gente ganha. E ensina o cara que tá dando, né? O cara que tá dando. Porque desse projeto já surgiram diversos. Legal. De brinquedo, de alimento, de chocolate na Páscoa. E é muito simples. O colaborador doa, nós dobramos a doação. A matemática é simples. E quem entrega não sou eu. Não é o Tobias e não é o Stefan. São os colaboradores que vão lá fazer uma entrega, ter esse contato, ter essa relação. Sim. Então, com isso, claro que é um desafio e nós estamos aqui para ganhar dinheiro e ser rentáveis e dar retorno também para o acionista. Mas a gente consegue, através dessas ações, desses projetos, retribuir para a sociedade. Assim como eu comentei no projeto, nós temos um projeto chamado Next Gen, né, que é a próxima geração, que se a gente olhar a base dele, por que a indústria alemã se destaca tanto? Em qualidade, enfim, em qualidade, engenharia, mão de obra. Educação. Toda empresa tem um projeto de educação. Toda empresa investe, e toda empresa investe, não é só a Roche, investe em desenvolvimento de pessoas. Mas é que essa é a realidade das empresas hoje. Toda empresa é uma empresa de educação. Porque você investe muito em treinamento. Mas o treinamento em si, nós temos que cuidar com uma coisa. É a mesma coisa que a escola. Eu posso dar universidade a todos os meus colaboradores. Mas ela pode se tornar um investimento a curto prazo. Ele vai se formar, ele vai retribuir dentro do meu negócio. Tem uma limitação. Se eu decido investir na educação básica, lá no ensino fundamental, eu estou começando a melhorar a base que vai dar um retorno para a sociedade que é 20 anos, 30 anos. Sim, é difícil de ver E é uma cadeia completa. Isso e tu não mensura o retorno do investimento. Então, uma coisa é eu pegar agora meu time de solda e vou dar um treinamento de 1 semana para melhorar a solda. Eu tô tendo um retorno. Inclusive, tu faz isso. Quantas horas? Uma vez tu me comentou a quantidade de horas dos teus soldadores irem aprender na Alemanha. Eu não tenho o número de soldadores, mas se nós pegarmos, por exemplo, quando começamos no Brasil, e essa foi uma baita vantagem. E essa é uma diferença que nós encontramos com outros mercados. Quando a gente fala, seja para um produtor, para um colaborador, sobre um alemão, por exemplo, vir para o Brasil, ensinar algo, um treinamento do alemão, pode ser pior do que um treinamento de um professor brasileiro. Mas o quanto ele presta atenção, o quanto ele segue o que esse alemão diz e fala, é absurdo. Por quê? Porque nós fomos criados com a mentalidade do que é alemão é bom. Sim. Se você pensa num carro, você pensa, cara, eu vou comprar um carro alemão porque é bom. Então, diferente do que, por exemplo, você vai nos americanos, é um desafio. Sim. Né? Manda um alemão dar um treinamento pro americano. O americano fala, eu sou melhor que esse cara. Sim. O que eu vou aprender com ele? Aqui não. Aqui eu falo, vai vir um alemão dar um treinamento pra vocês. Cara, gera ansiedade na turma. Né? Legal. E a troca, ela foi muito grande. Se a gente separar, tirar todos os nossos colaboradores que ficaram menos do que 15 dias, que foram lá para uma experiência, para um treinamento e voltaram, ou seja, todos que passaram uma temporada, vamos separar 15 dias ou mais. Nós já superamos 14 anos de colaboradores brasileiros lá na Alemanha. Indo lá aprender. E aí você não aprende só a parte técnica, você aprende cultura, você aprende comportamento, você aprende eficiência, de forma indireta e inconsciente. Assim como também muitos vieram, por exemplo, tivemos gerente de solda ou soldadores que vieram e passaram 3 meses aqui. Tem muitos problemas que os meus colegas da indústria têm que nós não temos. Porque existe uma troca. E não é porque o alemão é bom, o brasileiro é ruim. Não, a troca acontece dos dois lados. Só pelo fato de treinar. O pragmatismo que nós temos aqui, o alemão não tem. Então, a troca... Essa semana nós definimos, por exemplo, que tem uma equipe, nós vamos montar um hub aqui no Brasil
Porque tem uma área nossa que a gente acredita que na Alemanha tá com pouco pragmatismo, tá lento. Vamos trazer pro Brasil. Ah, que legal. Nós somos rápidos. Nós podemos errar mais. Sim. Nós somos rápidos, tomamos decisão, fazemos. Legal. Tudo tá errado, volta. Mas tá culturado, né? Total. Então, quando você consegue trazer isso, não é só uma questão de Deus. É uma questão de propósito. Sim. Se o meu negócio ele é rentável, mas ele também está agregando valor para a sociedade, seja através de projetos sociais, seja através de educação, faz sentido. Uhum. E eu fiz um trabalho, eu conversei com algumas pessoas que trabalham aqui, que não têm filhos pequenos. E eu perguntei, como que você se sente com esse projeto? Porque uma coisa é eu que tenho 3 filhos e acabo sendo beneficiado também. Legal. É aquele que tá trabalhando, jogando duro, ele fala, cara, essa oportunidade que esse guri tá tendo, cara, por que eu não tive? Sim. Como eu gostaria de ter tido. Então, Sim. se eu pedir pro cara vir trabalhar no sábado, Ele vem. ele vem. Se eu pedir pra ele dar uma milha extra, ele vem. Por quê? Porque de alguma forma ele tá engajado, tá conectado com esse propósito. Legal. E isso tudo reflete no negócio, né? Bem, assim, tipo, aí a gente pode falar sobre mercado agora um pouquinho. Tava vendo aqui o Cazaquistão, cara, fica na mesma linha do paralelo do Texas. E eu não tinha noção que tinha cultura no Cazaquistão. E vocês vendendo máquina já no Cazaquistão. Mas eu vi que é o norte do Cazaquistão que é verde. Isso. O resto tudo árido, né? Se você olhar, tem anos que essa área verde aumenta e diminui de acordo com o clima. Entendi que... Então tem áreas que não... Muito parecido com o Texas, né? O Texas também é uma região muito, muito seca, né? Eu queria fazer uma pergunta dessa parte que foi comentado lá no início, depois tu comentou alguma coisa tipo sobre o Elon Musk e tal. Porque o que eu imagino, quando tu pega uma engenharia que nem no caso de vocês, primeiro o que seria? Porque engenharia alemã, porque seria uma engenharia feita lá. No caso de vocês, é uma engenharia que faz aqui, mas, ou seja, ela tem um conceito, ela tem uma premissa que é aplicada, que faz com que ela seja melhor. Esse é um dos pontos. E o outro é, o que vocês fazem de diferente na construção da máquina de vocês? Vocês meio que pegam alguma coisa que já está pronto e vão trabalhando em cima, que geralmente eu acho que é o que o pessoal faz, ou não, que é o que o Elon Musk faz, no caso, né? Não, vamos ver tudo que é conceito básico, vamos construir do zero esse negócio para ver como é que pode ficar, para construir de uma forma diferente. E às vezes tu consegue ter um resultado. Por exemplo, numa distribuição de semente vai ficar melhor porque em vez de usar um sistema assim e assado que já existe, eu fiz diferente e funcionou melhor. Ou na pulverização, né? Ou na pulverização. Na verdade, assim, para você ter sucesso, você precisa trabalhar várias áreas e várias frentes. Uhum. E você tem que... É uma questão de respeito também você manter uma engenharia ativa nos produtos que estão no mercado e são recorrentes. O produtor que comprou de você há 3 anos atrás, ele não quer que essa máquina pare de funcionar. Tanto é que a gente desenvolve ferramentas e sempre buscando, não é sempre que é possível, mas sempre que possível, que ela seja possível de fazer um upgrade, de ter uma adaptação. Tem agora, por exemplo, as primeiras máquinas que vieram para o Brasil, elas têm um dosador de sementes defasado. Qual que é a primeira máquina que veio de vocês? Em 2014, a Maestro, a plantadeira. Ela tem um dosador defasado. Mas ele é ruim, ele não consegue plantar? Ele é mais melindroso, com algumas variedades de soja tem dificuldade, com algumas velocidades tem dificuldade. Nós temos hoje a possibilidade de trocar o dosador. A estrutura da máquina, apesar de estar chegando nos 10 anos, ainda está muito boa. Ela é robusta, ela não foi economizado aço. Sim. Mas a plantabilidade já não entrega o que poderia. Então é possível adaptar. Então você tem essa engenharia. Mas você precisa ter também uma engenharia pensando no totalmente novo. Pensando fora da caixa, desenvolvendo algo que vai evolucionar daqui a 2, 3 anos. E tem problemas no campo que você não consegue, com uma pequena adaptação, resolver. Tem problema que você tem que mudar o conceito da máquina. E fora isso, nós temos, eu brinco dos malucos dos 10 anos. Nós temos uma galera que só pensa daqui a 10 anos. E esse time ele é dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Horsch. O Michael Horsch, enquanto ele está conversando contigo aqui, está fazendo um projeto pensando daqui a 10 anos. E tem gente aqui no Brasil que está nesse time? Não, tem gente que participa de algumas trocas, mas hoje esse time fica mais concentrado lá. Na Alemanha. Mas o principal fomentador desses projetos é o Michael. É o Michael, ele tá... você conhece, você conversa com ele, o cara tá... Não, tá sempre falando, sempre de negócio. O desafio é manter ele aqui, no aqui e o agora. Sim, esse é o desafio, ele tá pensando lá na frente. Não, mas tá tudo... E tá tudo certo, assim. Total. Tipo, pra isso nós temos outras pessoas. Eu acho que é a função dele, né? Mas assim, até uma vez ele foi ali para os Estados Unidos, e aí o filho dele, Lucas, me ligou, e eles estavam visitando Iowa, e eu intermediei uma visita dele com o Harry Stein,
que é um alemão também, origem alemã, mas o cara é da genética, né? Então, o cara que tem o maior O cara da genética. o cara que tem o maior banco genético de soja do mundo, 85% dos royalties de soja. E aí era pra ser uma conversa de 1 hora. Imagina, um cara que cria plantadeira e o cara que cria semente. E daí, cara, foi uma conversa de 4 horas e meia. Eu tava dormindo na conversa, eu não entendia nada que eles estavam falando. Mas, assim, impressionante como eles têm essa vontade de querer fazer mais, né? Assim, tipo, porque como é difícil, por exemplo, você manda fazer um terno. E aí tem um cara que vem, tira suas medidas, e é, né, o que chama de tailor-made, né? Feito sob medida pra você. E como que você consegue ser uma empresa nesse nível de tailor-made? Porque qualquer agricultor pede um ajuste, vocês vão lá e fazem. Como é que consegue esse nível de... Ou como vai conseguir futuramente Quando o crescimento de crescer, vocês. É porque assim, ó, eu diria que o agricultor, você tem uma qualidade que o agricultor, e o brasileiro tem muito disso. Nós temos as grandes empresas e alguns agricultores que não estão na operação. Uhum. Mas a maioria dos agricultores, eles estão na operação. Sim, a grande maioria, né? Eles estão lá com o joelho no campo. Sim. Né? E o Marco sempre brinca, o produtor bom de trabalhar com ele, que é rentável efetivamente por hectare, é o cara que está com o joelho no campo. É o cara que conta semente, né? É, o cara que conta semente. E aí a troca, o que acontece? Não é que ele pede um negócio por vaidade. Sim, Não é que ele pede um negócio porque ele gostaria de ter uma máquina diferente. sim. E na grande maioria das vezes ele pede porque ele percebeu, porque ele sente, porque é uma necessidade dele. Quando é uma necessidade dele, raramente é dele. Tem mais Normalmente gente, tem mais gente no entorno, numa região que precisa da mesma solução. Uhum. Né? E a agricultura ela é muito dinâmica. Sim. Teve um ano assim, ó, e muda muito de ano para ano. Claro que hoje, olhando para trás, era muito fácil de enxergar, de entender isso. Mas quando nós levamos a primeira máquina para Rio Verde, Rio Verde é uma região muito importante para o Brasil. Uhum. Rio Verde, nós levamos a primeira máquina. Qual foi a conclusão na primeira série de testes de demonstração? A máquina tem o chassi rígido. Eu preciso fazer um flexível na máquina para copiar melhor o solo. Legal, engenharia ágil, rápida, fizemos. Fizemos a máquina, mudamos o que tinha que ser mudado. Mas é só essa região que tem esse problema? Não, Não? mas a Bahia não tinha. Ou muito menos. Ah, entendi. Foi a nossa segunda região no Brasil. Mas desenvolvemos isso na máquina, legal. Ano seguinte, demonstração, a máquina foi super bem. Vendemos a primeira máquina, a máquina foi bem. Com pequenos ajustes, mas foi bem. Uhum. O produtor, grande amigo nosso, muito obrigado, fomentou a marca, vendemos 10 plantadeiras. Cara, naquela época, 10 plantadeiras. Uou, show. Para a empresa. No ano seguinte, na próxima safrinha, um ano extremamente chuvoso. Extremamente. Algo que nós, Horsch, não tínhamos experiência adequada. Cara, as máquinas não rodaram. Uhum. E nós somos gratos por todos aqueles agricultores que aguentaram conosco e seguiram conosco. Na mesma linha do Philip lá atrás. Mas foi diferente do que os 3 últimos plantios, que tinham Sim. sido seco. Enfim, nós tivemos que construir uma máquina, uma linha de plantio totalmente nova. Nossa. Diferente para poder atender essa condição brasileira. Ó, legal. Rodou, funcionou agora em Rio Verde. Nós estamos indo em outras regiões que tem um desafio muito semelhante. No Brasil, no Paraguai, que hoje a linha já comporta, já roda, já funciona. Legal. Diria que muito provavelmente é a linha que melhor roda naquela condição. Talvez não seja a melhor linha para outras regiões. Sim. E vai precisar de alguns ajustes. Como, por exemplo, estamos desenvolvendo para Maracaju. Eu já tenho ajustes diferentes do que de Rio Verde. Uhum. São 2.000 quilômetros? É. Não, 300. Não, é super... Tu entendeu? Sim. Talvez um pouquinho mais agora. Uhum. Não, exagerei, uns 500, mas 600 quilômetros. 500 lá. quilômetros, É. mas é diferente. Uhum. Então, de novo, se eu falar com o engenheiro, se eu falar com a produção, se eu falar com o nosso CFO, vamos diminuir diversidade de máquina, vamos otimizar, a gente vai ganhar em margem, em escala, etc. Sim. O que nos trouxe até aqui Sim. foi atendendo Que esse desafio, produtor. né? E teoricamente é uma visão de negócio que qualquer, talvez, executivo de mercado também pensaria muito mais no sentido assim, não faz sentido a gente estar fazendo um monte de máquina diferente e ajustando toda hora. É mais fácil criar um modelo ou seja, conseguir escalar o mais rápido possível e produzir mais e mais rápido, no caso assim. Isso, inclusive, traz um outro desafio. A Horsch tem um modelo diferente de trabalhar da grande maioria, que a gente chama isso de triângulo, onde nós temos em cada região 2 pessoas nossas da fábrica. Uhum. Um para pós-vendas e um para vendas. Fica nos Comercial. Fica nos concessionários, fica com... Fica no campo com o cliente. Isso. Quantos concessionários tem hoje? Hoje nós temos 12. 12, todos no Brasil. Um no Paraguai e 11 no Brasil. Estamos expandindo agora o próximo. Nós vamos para 13 concessionários. E quando a gente fala disso é por quê?
Porque na essência, no histórico, quando o agricultor falava para um dealer, que era com quem ele tinha contato, que ele precisava de uma mudança na máquina, a grande maioria das vezes esse dealer não fala Sim. para a fábrica. Aí Por sim. dois motivos. Lógico. Porque para ele a curto prazo não vai dar retorno e por outro ele já tá cansado. A fábrica não escuta. Sim. Cara, para tirar um engenheiro de dentro do escritório para ir pro campo não é simples. Sim. Os nossos aqui são contratados porque vão eles pra campo. têm isso já no DNA, na raiz, mas O job description dele é campo. Exatamente. E se ele reclamar, não vai dar boa. Exato. Rodrigo, inclusive vocês têm uma concessionária que vocês mesmos administram, né? Isso. Isso é bom, né? Porque isso te faz aprender bom. pelo ponto de vista de... Claro que isso não vai ser sempre, mas é um baita treinamento interno para as pessoas saberem a dificuldade do cara na distribuição, né? Total, mas a base disso é porque nós nunca vamos deixar de atender bem o nosso cliente. Né? Esse é um ponto. Mas ser dealer é diferente que ser fábrica. Eu já trabalhei como dealer e já trabalhei como fábrica. São mundos diferentes. A maioria... E é simples. O cara que tá no dealer, ele tem total certeza que ele administraria melhor a fábrica. E o cara que tá na fábrica tem total certeza que administraria muito melhor cara, o dealer. você faz isso tudo errado. E eu poderia aqui agora... Precisaria 3 podcasts para contar histórias que eu já vivi nesse sentido. Que vivo semanalmente. Sim. Mas... faz parte do nosso negócio. E essa é a essência, sabe? Eu vejo alguns mercados tirando o dealer, tirando o atravessador do negócio e não tem dado certo. Precisa ser um trabalho em conjunto. Eu diria que assim, o sucesso hoje de qualquer negócio no nosso meio primeiro é produto. Se eu não tenho produto de qualidade, eu não vou conseguir, né, atender o cliente. Em algum momento vai dar ruim. Sim. Mas o próximo elo muito importante é o concessionário, é o dealer. Que tá no campo, tem contato direto com o cliente. Claro que eu tenho contato com o cliente, mas eu tenho contato com quantos % dos meus clientes? 5? 3? Que tem acesso. A gente sempre trabalha e fala que se ele ligar aqui e quiser falar comigo, ele tem que conseguir. Tá à disposição. Mas nem todo mundo vai se dar o direito. Agora, se ele tem um dealer que tá do lado, tá próximo, atende e a demanda é atendida, por que ele vai escalar? Não vai. Agora, se eu tiro esse cara da operação e atendo só como fábrica, que estrutura que eu tenho que ter? Quanta gente eu tenho que ter no campo para estar próximo desse cliente? Não é saudável. Então, é bom ter o dealer para aprender algumas coisas? Para treinar a equipe? Mas não é o meu negócio. Legal. Não é minha essência. Rodrigo, nesse tempo aqui que vocês estão em Curitiba, estão, enfim, no Brasil como um todo, em 10 anos, você conseguiu... Eu sempre falo que você foi um bom vendedor interno, né? Porque você conseguiu convencer, você e seu time, teus colegas todos, conseguiram convencer os alemães a investir nessa fábrica que a gente está sentado aqui hoje, que quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, venha conhecer, porque é um negócio bonito demais, é super organizado, é limpo, parece um pedaço da Alemanha aqui dentro de Curitiba, né? E vocês já estão em expansão. E a fábrica, eu vim na inauguração quando foi? 2 anos atrás? Abril de 23 foi a inauguração. 2 anos atrás, né? Abril. Então, em abril, você foi... Então, tipo, eu sempre falo isso de todo mundo que tá na tua cadeira, que no final do dia você é um vendedor de máquina, tem que ter muita humildade, tem que atender bem o cliente, mas tu é um vendedor interno também, porque tu tá lutando pelos euros dos investidores, né? Claro. E não são poucos euros que foram investidos aqui, né? Pô, eu lembro do dia que tu comprou essa área aqui, né? Quantos hectares tem aqui? Aqui são 16. 16 hectares aqui, e eu lembro daquele dia, né, o quão difícil foi convencer os alemães que tinham que apostar e fazer, e de repente, nossa, que lugar lindo, que lugar bonito, que ambiente bom, todo mundo deve ter prazer de vir trabalhar num lugar desse. E agora vocês estão anunciando um aumento já, e 2 anos depois. Você já previa isso lá atrás? Não nesse espaço de tempo, né? Claro, hoje nós temos 40 hectares aqui, e cada investimento é uma grande venda. Sim. E eles falam isso. O Rodrigo é muito vendedor e fica argumentando e usa estratégia. Não, e tu tem 2 colegas do teu lado ali, né? O Stephanie e o Tobias junto te ajudando a vender, né? Sempre. E juntando... Convencendo, né? Gerando dados para convencer eles, né? E estruturando a estratégia. Mas é muito simples, assim. Claro que nós temos uma vantagem muito grande. É diferente você fazer um investimento onde você tem um ROI, onde você tem um prazo para dar um payback. Sim. Nós não temos isso aí. É um agricultor investindo a longo prazo. Ponto. Então isso facilita o processo. Mas, de novo,
se a gente compara a estrutura alemã e a nossa aqui, é muito fácil os donos acreditarem e se encantarem com o que o agricultor brasileiro está fazendo, mas também com o que o time está fazendo aqui. Né? Hoje nós temos 450 colaboradores engajados, dando o melhor, trabalhando, arregaçando as mangas, né? Diferente que na Alemanha. Na Alemanha está consolidado, o cara hoje está brigando para não trabalhar 40 horas semanais, o cara não vai fazer hora extra. Não, e a gente reclama da lei trabalhista brasileira, Eduardo, tem que conhecer as leis trabalhistas europeias, cara. Não, e a própria concorrência, porque hoje nós montamos uma estratégia em lá, numa das nossas fábricas, para ter um turno só, em horários diferentes do que a BMW, para conseguir concorrer. Porque na BMW são 36 horas trabalhadas. Nós estamos com 40, e aqui são 44. Enfim, mas a grande verdade nisso é que você tendo um mercado forte, pujante, com muito potencial, agricultores apaixonados pela agricultura, querendo investir, querendo melhorar, e uma equipe que traz a base junto e diz, cara, eu vou fazer. Né? Tem 2 exemplos legais, assim, que eu vivi agora recentemente, foram bem interessantes. Tem uma empresa aqui no Brasil, cara, que eu sou fã, eu admiro o quanto os caras estão investindo em tecnologia e fazendo acontecer. Bravo, né? Bravo. não vou citar não. Mas interessante que a gente veio com os alemães e tem alguns projetos que possivelmente em algum momento tem alguma parceria, enfim. Sim. E a gente montou o planejamento da visita, da rota do Felipe e do Teu aqui no Brasil, e eles queriam ver campo. E viajariam na hora do almoço em Guarulhos. Nós propusemos para essa empresa, olha, nós podemos fazer uma visita sábado de manhã no teu escritório em São Paulo. Tá bom, legal. Fomos sábado de manhã, nossa expectativa era encontrar o proprietário, talvez um gestor de engenharia, para nos mostrar os projetos. Sim. Toda a equipe estava lá. No meio da visita, cara, e a turma assim, gurizada nova, engenheiros, e uma hora o Felipe olha e pergunta assim, vocês trabalham todo sábado? Não, nem pensar. Tá louco trabalhar sábado? Por que vocês estão aqui hoje? Cara, nós queremos te mostrar o que nós fazemos. Só isso. Aí o Felipe olha assim pra mim e fala, cara, eu tinha que fazer um teste. Eu tinha que chegar numa... E foi meio espontânea a visita, né? Ele falou, eu tinha que pegar lá na Alemanha e falar numa quinta-feira de tarde, viu? Quem que pode estar aqui sábado pra receber um cara lá do Brasil pra mostrar os nossos projetos? Ele fala assim, eu tenho certeza que eu estaria sozinho aqui. E é o desafio. Sozinho é muito, né? Mas sim, bateria. Nós temos uma realidade diferente, né? Teve um dia nós viajando com o Maico, né? Isso faz agora talvez uns 2 anos, nós viajando com o Maico no Brasil e visitando o cliente, enfim. E aí eu falei pro Maico, pô, Maico, eu queria que você desse uma palestra igual nós demos pro cliente aqui, porque a palestra tá muito legal, desse pra equipe. Pro time. Beleza, por que não? Vamos lá. Daí organizamos a agenda, cara, nós chegaríamos sexta-feira, 4 da tarde aqui. 4 da tarde termina o expediente. Liguei pro Rafael, falei, Rafael, e se a gente fizesse? Vamos fazer. Quantos ficariam? Cara, tanto faz. Se ficar um, vale a pena. A conversa independente, né? Tá bom, legal. Fizemos o bate-papo, todos ficaram. E foi livre, todos ficaram. Das 4 às 5, beleza. E o Marco não fala 1 hora, ele falou 1h30, sei lá. Sim. Terminou isso, nós estávamos aqui fazendo um trabalho com o IES, que é o guia de carreiras para os adolescentes, filhos e colaboradores, para ajudar a escolher a carreira. Nossa. Aí eu falei, Maico, o que você acha de dar uma palavrinha para aquela gurizada lá? Gurizada nova, na hora, vamos. Saímos lá da outra fábrica, viemos para cá e ele deu uma palestra. Pá. Estamos saindo, a hora que a gente chega no campo de futebol, ele fala, o que está acontecendo aqui? O gurizada tá jogando bola. Como tá jogando bola? Não é possível. Então por quê? Ele falou, cara, na Europa, se a gente puder ter amigos totalmente distintos do nosso meio negócio, nosso trabalho, é preferencial. Agora, os caras trabalharam a semana inteira, ficaram pra ouvir o chefe contar a história aqui, e agora vem jogar bola ainda. Tem que avisar eles que tem família ainda, né? Mas é uma cultura amanhã, diferente. No sábado, é a cultura brasileira, assim. Eu acho que é essa mistura de culturas que vai fazer o sucesso do business. Mas aí, como proprietário do negócio, você vem aqui, você não sai daqui encantado, com vontade de investir. Mas, cara, porque se eu fizer a minha parte e investir, eu tenho quem vai tocar esse negócio. Que legal. Quem vai trabalhar no sábado lá. E se você vier amanhã aqui, eu tenho certeza que alguma das áreas está trabalhando. Nós estamos chegando perto da época de plantio. Sim. Se não for uma área que está trabalhando amanhã, todas estão. E amanhã é sábado, né? E motivados.
entregando, dando o melhor deles. Não é aquele sábado, sábado, Molenga só pra bater dando o ponto. melhor deles. Legal. Então eu, como investidor, também ficaria contente em investir e isso me facilita ir lá e vender o peixe. Legal. Defender esse projeto. E aí já tem expansão acontecendo. Expansão, nós estamos agora expandindo. O pulverizador tem tido uma aceitação maior do que esperado. A linha de plantio, a linha de plantio e manejo de solo foi projetada grande. A de plantio foi mais humilde e mais adaptada. Então a gente vai expandir agora, são 16 mil metros quadrados de fábrica, essa é a próxima etapa. Mas eu diria assim, você projetou? Eu não tenho data. Né? A Horsch não tem a data que ela vai expandir cada etapa, mas os 40 hectares estão projetados. De acordo com a necessidade, nós já temos o pré-projeto de todas as áreas. Quantas fábricas vocês têm no mundo hoje? 6. 6 aonde? São 3 na Alemanha. A primeira foi qual? Schwandorf. Isso, que é onde é a nossa matriz, onde é a sede da fazenda, da família, etc. Depois? Vem Ronneburg, que é uma mais ao norte. E aí vem Landau, Landau que é onde é pulverização. E Landau eu já tive. Isso. E aí depois vem a da Rússia. Boa pergunta. Rússia e Estados Unidos. É isso. Rússia e Estados Unidos. Estados Unidos em Fargo. Em Fargo. E aí vem Brasil. Então são 6 fábricas. 6 fábricas e hoje o maior terreno fabril em uma unidade só é nosso. Esse que eu ia perguntar, quanto tem lá de fabril? Boa pergunta. Porque eu lembro que, inclusive, uma das fábricas tinha casa. Era a casa do Michael, não? Uma das fábricas... Na matriz é a sede onde nós temos onde tudo começou. Onde é a sede da fazenda, o irmão mais novo do Michael toca a fazenda até hoje. Entendi. Lá, o Michael mora lá. Ele mora dentro da fábrica? Dentro da fábrica. Eu morei lá. Eu morei na frente da casa dele. De madrugada eu ouvia barulho da empilhadeira batendo ferro lá pra levar na cabine de pintura. E tudo bem. Sim. O aprendizado foi absurdo. Não, que legal, legal. É por isso que é o que é também, né? Domingo eu ia fazer um churrasco lá, o Michael, 1h chegava, e aí, fez um pouquinho a mais pra mim? Claro, sempre. Que legal. Que legal. É bom conhecer um pouco mais da empresa e esperamos que depois eu acho que vamos dar uma rodada aí também para conhecer a fábrica, né? E, cara, é surpreendente, o lugar é super organizado e, obviamente, o que vocês fazem, a forma como vocês tratam o pessoal, a forma com que vocês veem a tecnologia, atendimento ao cliente, pelo que a gente já conversou também da outra vez, realmente é uma empresa que tem tudo para continuar crescendo muito. E o que tu vê pensando no futuro dessa agricultura brasileira? Porque assim, o que acontece? Dependendo do setor que tu tá dentro do agronegócio, tu vê o setor que tu tá como uma peça-chave para o desenvolvimento da agricultura. Por exemplo, geralmente quem trabalha com máquina vê que a máquina é um ponto-chave para o desenvolvimento da agricultura. A questão é como. Como que tu vê essa contribuição a mais que pode ser feita para transformar? O que está faltando hoje ainda para o nosso agronegócio crescer? Ou como, através de máquina, com tecnologia, a gente vai conseguir fazer isso? Porque hoje vocês não fazem só máquinas, vocês desenvolvem tecnologias também para o agronegócio. Perfeito, boa pergunta. Mas tem várias áreas, né? Em todas as áreas, existe um porquê, existe um propósito. Né? Vamos começar pelo mais complexo, a autonomia. Os veículos autônomos. Não é moda. Qual que é o principal desafio? É mão de obra. Eu vou tirar a mão de obra? Não. Se eu sobrevoo uma área hoje e vejo talhões com falhas, e todo agricultor passa por isso. Sim. A pior coisa que você pode fazer é comprar um helicóptero. Você vai ver de perto as falhas. Né? Mas qual que é o desafio? O que eu posso fazer para melhorar isso? Diminuir a tomada de decisão do operador. Hoje nós temos um operador que ele, em vez de estar olhando tecnicamente lá se a semente está no lugar, ele está decidindo, dirige para a direita, dirige para a esquerda, acelera, freia. Não é isso. Isso aí dá para você programar. Né? Então hoje os veículos autônomos, por exemplo, o nosso, a base dele é tomada de decisão, ela é feita antes, com calma, com inteligência artificial, projetando de que forma e que velocidade eu vou desviar um poste. Isso não pode ser decidido pelo operador na hora. O operador tem que estar lá para conferir se está tudo certo e poder descer da máquina e olhar se a semente está onde e na precisão que ela deveria estar. Esse é um ponto. Vamos para o ponto dos nutrientes hoje disponíveis. Eu preciso melhorar a qualidade de aplicação de alguns componentes. Hoje, um desafio muito grande nosso é a adubação. É um bem, um ativo que cada vez vai estar mais escasso. Cada vez está apertando mais o custo. Eu tenho que aumentar a precisão. Hoje é muito nítido e claro que o sistema prato que existe distribuidor de sólidos hoje, 36 metros, se você tem um pouquinho de vento, você já prejudicou a tua qualidade.
Então eu tenho que fazer o quê? Melhorar a precisão. Por que eu não tenho hoje? Hoje eu tenho pulverizador de 48 metros de barra. Por que não são todos 48 metros de barra? Com 48 metros de barra eu diminuo em 3% amassamento, ou seja, na minha própria área eu aumento 3% de área produtiva. Mas eu não tenho um distribuidor de sólidos que consegue distribuir a 48 metros. Então um dos próximos equipamentos que vem para agregar muito valor para a agricultura é um distribuidor de sólidos com 48 metros com precisão. Podendo também aplicar com um sólido, com um adubo, com uma qualidade um pouquinho inferior. Podendo reduzir meu custo. Porque é 2 pontos, né? É precisão e velocidade. Porque hoje a gente precisa de velocidade cada vez maior, né? Assim como a aplicação hoje. Se eu pegar o pulverizador nosso, ele tem uma tecnologia patenteada de estabilidade de barra para aplicar próximo da cultura, onde ele garante eficiência e menos deriva. Não sou eu que digo. Eu levo o produtor que quiser na Europa, na Alemanha, aqui no Brasil mesmo. Já temos. Mas tem uma das visitas que a gente fez na Alemanha, o produtor falou, olha, eu não posso falar alto porque senão vai aumentar o preço do pulverizador. Mas eu reduzi 20% o uso de defensivo aqui. E isso talvez os nossos colegas do meio que vêm no defensivo não vão gostar. Sim. Mas porque hoje é matemática, é física. Quanto do nosso produto hoje está evaporando? Sim, a gente conversou bastante essa semana com um cara, um professor Pardal aí, né, que falou bastante sobre o mercado tá pedindo menos químico, né? Então vai ter uma revolução aí nos próximos 20, 30 anos de uso de químico. Então, e as indústrias químicas já estão vendo isso. A gente vê a galera mudando, porque o ciclo de perpetuidade das empresas químicas tá passando por um vale da morte, onde vão construir novos... Sim, vão ter que se reinventar, né? Novas moléculas que talvez não sejam tão químicas. Porque o produtor gosta de terra, de máquina, mas de defensivo ele não gosta. Ele usa porque realmente tem uma necessidade. E eu acho que a gente tem que ter uma preocupação do residual que fica naquela planta, naquilo que está sendo consumido, né? Sim. E o consumidor, hoje o nível de informação de um consumidor é muito grande. Sim. Hoje ele quer saber o que ele está comendo. Olha um rótulo hoje, olha o rótulo há 20 anos atrás. Como que vai ser o rótulo daquele produto daqui a 20 anos? Sim. Né? Faz uma análise numa granola, por exemplo, que a gente já viu estudos e tem residual. Né? E aquilo que o consumidor pagar, nós vamos ter que se adaptar e ser criativo. Né? Eu tive com um diretor de uma grande rede de supermercados em 2017 na Alemanha. E conversamos, e vai daqui, vai dali, estava junto com o produtor aqui do Brasil, e ele falou, em 5 anos nós não teremos mais transgênico no leite da Alemanha. Legal. Por quê? Porque traz câncer, gera câncer, porque faz mal para a saúde? Não. Porque se eu colocar um selo dizendo que é livre de transgênico, eu posso cobrar 10 centavos a mais na caixinha. Claro que a primeira discussão vem do produtor, mas eu não ganho esses 10 centavos. Tudo bem, mas se ninguém mais comprar, para quem que eu vou vender? Né? E aí eu encontro esse cara 2 anos depois. Imaginando eu, 30% já está sem transgênico, né? 5 anos, 97% já não tem transgênico. Nossa. Cara, 2 anos. Evolução. Hoje você vai na Alemanha, você vai ver toda a caixinha de leite tem um selinho lá livre de transgênico. Faz alguma diferença pro consumidor? Não a princípio sabemos. não sabemos, mas ele paga mais. Mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui, as 5 principais indústrias, BASF, Bayer, Syngenta, Corteva e FMC, estão investindo em indústrias de biológicos. Lógico, naturalmente. Porque faz parte do ciclo de perpetuidade de um business, Mas não tem nada de tecnologia que seja usado no agro que não passe por uma máquina, né? Não, lógico. Sim. Semente, é defensivo, sim. Tudo que se utiliza passa por uma máquina. E passando por uma máquina, nossa obrigação, eu digo não só Horst, da indústria de mecanização agrícola, é melhorar a eficiência e a qualidade de aplicação e entrega desse produto. O produto está lá, ele tem que chegar onde é o alvo. Né? Eu acho que esse é o desafio. Por exemplo, uma outra área, e aí teríamos que ter tempo para conversar, é o manejo de solo. Nós vivemos por muito tempo a religião do plantio direto. Sim. Não posso tocar no meu solo. Mas quanto solo hoje está compactado? Quanto solo hoje está doente? Sim. Ok, nós temos 2 vertentes. Uma é com plantas de cobertura. Tem clientes nossos fazendo absurdos, né? Você conhece bem Maurício de Bortoli. Cara, vai lá ter uma aula de mix e do que ele transformou aquele solo dele. O Maurício fazendo e o isso. Eduardo lá na Sementes Aurora estão fazendo um super E serviço. tu sabe que o pessoal às vezes não utiliza mais porque tem um desafio de equipamento, de maquinário. Mas aí é que tá. O que a gente tá fazendo e o que é o desafio?
tem essa vertente, né? Se eu falar pro Maurício de manejo de solo, ele fica bravo comigo e fica mesmo. Mas tem situações onde se você quer uma resposta mais rápida, mais a curto prazo, eu tenho que fazer um preparo de solo, manejo de solo. Mas eu não posso destruir aquilo que foi construído nos últimos 30 anos. Eu tenho que desenvolver tecnologias de precisão que não revolvam a parte superficial superior do solo, mas que façam uma descompactação, por exemplo. E junto na mesma operação eu aproveito e coloco adubo para que o fósforo esteja onde ele tem que estar, para que aumente a disponibilidade dele. Na mesma operação eu coloco sementes finas para fazer uma planta de cobertura. E aí sim eu estou trazendo inteligência para dentro do negócio, dentro do business, dentro da agricultura. Aí eu estou desenvolvendo uma agricultura melhor e mais saudável. Tem uma vez na faculdade a gente falava uma frase que era que a gente faz uma agricultura adaptada a máquinas, não máquinas adaptadas à agricultura, né? Perfeito. E hoje a gente está talvez caminhando cada vez mais para o caminho de adaptar mais com tecnologia e tudo mais para a gente ir para o que é o ideal, né? Mas é porque assim, hoje também, vamos falar bem a verdade, lá no passado a gente tinha um desafio de expandir em área. Sim. Nós tínhamos muita oportunidade de expansão em área. Então a máquina não era o mais relevante. Hoje não, hoje o agricultor está buscando aumentar a produtividade, não é mais em hectare. Em cada metro quadrado dele, ele tem que produzir mais. As margens estão cada vez mais apertadas, a complexidade da agricultura aumentou muito. Então ele precisa aumentar a produtividade. E aí eu, como fabricante de máquinas, eu digo, Horsch e dos nossos colegas todos, nós precisamos desenvolver máquinas que vão ajudar o produtor nisso. Não dá pra gente ser mesquinho ou dizer, eu vou trazer uma máquina de lá da Europa e vou aplicar aqui. Não, calma. O que a máquina precisa fazer? O que o agricultor precisa no final do dia? Sim. Muito bom, muito bom. Legal, né? Rodrigo, mais uma vez a gente te tirando bastante tempo também, né? Lá na feira a gente tirou umas 2 horas, hoje também. Não sei como é que tava a tua agenda pra hoje, mas tá de novo... ferrado, com certeza. Tá voltando de férias. Tá? Viu? Isso é um problema para daqui a pouco. A gente vai ajustar. Problema de cada vez, né? Tomorrow's problem, né? E o nosso slogan hoje, e ele é bem interessante, nós encontramos um caminho. Então eu vou ter que encontrar um caminho para ajustar minha agenda agora. E tá tudo bem. Não, muito bem. Rodrigo, agradecer. Da outra vez ficou te devendo um presente, né? Opa! Não, mas então eu ganhei 2 hoje. O Nicolas mandou o presente dele. Mas eu tô falando que a gente daquela vez não te entregue. Agora a gente tá entregando. Veio 2, né? Agora veio 2, né? Veio daquela vez e veio agora, né? Bom, aqui um presente diretamente das nossas origens, porque é minha e do Júlio, né? Inclusive, né? Que é lá de Giruá, vem importada diretamente de Giruá, uma cachaça. Isso aqui é pra poucos. É bem raro conseguir. É um licor de butiá, uma cachaça de butiá, né? Que é uma fruta típica de lá. Inclusive, Giruá vem de Jerivá, que era a fruta butiá, chamada pelos indígenas de lá, né? E aí tem essa bebida que é típica nós tomar, principalmente no domingo de manhã, assando uma carne. Não é pra beber muito, obviamente, né? Com moderação. É pra se preservar também, pra se tá em boa forma depois pra fazer as corridas, né? Perfeito. Não, muito obrigado. Fica o presente pra ti. Com certeza o butiá ele é muito famoso aqui dentro da Horsch, porque tem muito gaúcho aqui. É verdade. É verdade, tem bastante gaúcho. Obrigado, Rodrigo, pelo teu tempo, obrigado pela aula. É sempre um prazer conversar contigo. A gente aprende, eu sempre falo isso de todas as lideranças que eu conheço dentro da indústria. Você é um dos caras que eu tenho mais proximidade e eu aprendo todo dia contigo, então obrigado. Tem um monte de gente agora eu acho que compartilha da mesma ideia também, né? Depois que eu vi o episódio, conhecer um pouco mais. É porque ele virou, da nossa geração, que virou um líder, né? Da nossa geração, que está sempre ajudando todos nós, né? E você me ajuda, inclusive, bastante a pensar nos negócios, enfim, né? Off the record aqui, mas sempre ajuda muito e isso é bondade sua de dedicar esse tempo para nós e deixar as pessoas terem um pouco de acesso a isso também, isso é legal. Então, isso também faz parte de um bom cristão que tu é. Eu sei o quanto que isso tu valoriza dentro da tua casa com a Luíse, com as tuas meninas, enfim. E o quanto que tu traz isso tudo pra dentro do negócio, né? O quanto que isso é importante. E obrigado você por me convidar pra participar desse episódio. Por acaso, eu tava no Brasil, né? Então, deu certo da gente fazer esse bate-papo aqui nessa sexta-feira fria de Curitiba, né? É isso aí. Rodrigo, é isso. Obrigado pelo convite. E sempre é divertido e gostoso investir tempo eu disse isso no último episódio, né? Nós precisamos de pessoas que estejam buscando bem, buscando retribuir à sociedade aquilo que eles ganharam, que eles foram agraciados e abençoados, né? Então, cara, pra mim é sempre um privilégio e na mesma humildade de sempre, eu sempre digo, não sou melhor que ninguém, eu só tento fazer o meu máximo, né? E vamos construindo junto. Mas pra quem saiu de Curitiba de Kombi e foi pra Luiz Eduardo Magalhães pra botar manta
Térmica. Manta térmica tá Natural aqui do hoje. Tocantins. Natural do Tocantins. Você é o primeiro cara que eu conheci que nasceu no Tocantins, inclusive. Para quem saiu daqui, né? E voltar para Curitiba nessa posição de convencedor dos europeus, invistam no meu país. Você é um brasileiro que está fazendo a diferença no mundo agrícola. E a gente tem muito orgulho de preservar essa amizade com você e ter essa disponibilidade do seu tempo para construir novos negócios e ideias com a gente. Obrigadão. E é sempre um prazer trazer os alemães para cá, porque se a gente pensar a longo prazo do potencial que a gente tem, naquilo que a gente pode construir, naquilo que ainda tem de oportunidade nesse país, cara, cada euro a gente vai fazer valer a pena. Cada cento de euro que vier para o Brasil, a gente tem a obrigação de fazer valer a pena. Então, é um privilégio poder também estar compartilhando com vocês, mas também continuar defendendo não só o agro brasileiro, mas também o Brasil como um todo. Legal. Parabéns, obrigado. Muito obrigado por ter nos recebido pela Horsch e ter aberto as portas pra gente estar... Obrigado ao Mike também. Né, É o Mike que tá aqui nos bastidores aí também ajudando. E, obviamente, agradecer a atenção de todo mundo que chegou até aqui ouvindo esse episódio. Compartilhe, indique para algum amigo, para algum colega. Ouça o episódio que a gente gravou também com o Duque, dele contando um pouco mais da história dele, que eu acredito que tu vai gostar bastante também como esse episódio aí. Então, até a próxima. Tchau, tchau.